Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, professor de língua portuguesa do Colégio Curso PH e também autor do Sistema de Ensino PH. Hoje a gente vai discutir um assunto que é extremamente delicado, mas acho que na mesma proporção extremamente importante. No dia 10 de setembro, a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou esse dia como sendo o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Desde então, setembro foi o mês escolhido de prevenção a esse problema extremamente complexo, na verdade um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E por que esse assunto é extremamente importante? A problemática do suicídio ela é muito silenciosa, as pessoas têm muito receio de falar sobre, porque acham que vão incentivar essa prática, ou então elas falam de uma maneira muito inadequada e inapropriada sobre esse assunto. Portanto, o objetivo desse vídeo é conscientizar as pessoas de uma maneira simples, objetiva, direta, sobre um assunto tão importante na nossa sociedade. Em todo o mundo, entre os jovens, por exemplo, a taxa de morte por suicídio ela já supera a taxa de morte por HIV. E quais são, segundo a OMS, os fatores de risco que criam um ambiente favorável a esse tipo de desfecho? É muito importante que antes de responder essa pergunta, a gente tenha em mente que não é um fator X ou um fator Y que vai atuar de forma isolada, mas na verdade é a união de diversos fatores que vão influenciar nesse tipo de problemática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, portanto, os principais fatores são: número 1, problemas com o funcionamento da família, problemas familiares de uma forma geral. Número 2, traumas, abuso sexual, abuso físico. Número 3, perturbações mentais. A depressão, por exemplo, é um dos principais fatores que cria esse ambiente propício a esse tipo de prática. Não só a depressão, mas alguns transtornos de personalidade, problemas com álcool, problemas com drogas também. Número 4, segundo a OMS, o acesso a meios para conseguir fazer-se mal também é um fator relevante. Gente, longe desse vídeo querer formatar um assunto que é extremamente complexo. Na verdade, o objetivo, como eu já disse, é despertar a conscientização das pessoas sobre isso, tá bom? Em contrapartida, nesse mesmo documento em que eu coletei essas informações sobre os fatores de risco, também há um tópico importante que fala sobre os fatores de proteção, que na verdade são os inibidores contra a prática do suicídio. E de uma forma geral, gente, todos esses fatores isoladores, inibidores, se resumem em uma única palavra: vínculo. O ser social que possui vínculos consistentes, bem consolidados, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, de uma forma geral que constrói relacionamentos afetivos significativos, cria um ambiente desfavorável à prática do suicídio. E se a gente for parar para pensar, talvez esse seja o nosso maior mal, da nossa sociedade contemporânea. Vínculos cada vez mais frágeis, cada vez menos consistentes. O acesso a serviços e cuidados de saúde mental também é um fator de proteção, segundo a OMS. E talvez o nosso sistema público de saúde ainda não esteja 100% preparado para atender esse tipo de demanda. E para caminhar para o final desse vídeo, eu separei mitos que, segundo a OMS, são importantes de serem esclarecidos para toda a população. O primeiro mito é o seguinte: as pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Gente, nenhum tipo de alarme sobre a prática do suicídio deve ser desconsiderado. Todo tipo de aviso sobre esse tipo de prática deve ser tomado com muita atenção. O segundo mito é: o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Bom, a gente inclusive chegou a discutir isso, no início do vídeo, sobre os fatores de risco. Então, não é algo impulsivo que surge do nada, existe todo um contexto favorável a esse tipo de prática. Mito número 3, quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Não é tão simples assim, não é tão tranquilo assim. Na verdade, é necessário um acompanhamento médico, é necessário o acompanhamento de um psicólogo, sempre, mesmo que o caso tenha melhorado ou ele não tenha conseguido cometer esse desfecho. O mito número 4 diz o seguinte: os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma perturbação mental. Nem sempre isso acontece. Existem, como a gente mesmo já falou aqui, inúmeros fatores que criam um ambiente favorável a esse tipo de prática. Então, não necessariamente é uma perturbação mental. E outro tópico que é extremamente importante em relação a essa problemática toda
é em relação aos meios de comunicação, como que a mídia deve tratar desse assunto. A gente sabe que hoje em dia a mídia trata desse assunto de uma forma extremamente insuficiente, de uma forma extremamente precária. Então, de acordo com a OMS, o relato de suicídios de maneira apropriada, acurada e cuidadosa por meios de comunicação esclarecidos pode sim prevenir perdas trágicas de vida. Jamais o foco de uma notícia sobre esse assunto deve priorizar, por exemplo, os mecanismos e os meios que foram utilizados para cometer esse tipo de desfecho. O detalhamento sobre esse tipo de situação não é propício para esse tipo de assunto. Muito pelo contrário, a mídia tem um papel de conscientização. A mídia deve divulgar, por exemplo, centros como o CVV, Centro de Valorização à Vida, que faz um trabalho lindo, um trabalho voluntário, uma ONG que reúne pessoas que estão ali de coração aberto para trocar ideia, conversar de diversas formas sobre qualquer assunto relacionado a esse tipo de problema tão importante de saúde pública no país e no mundo inteiro. Eu espero de coração que esse vídeo tenha servido para conscientizar de alguma forma você que está assistindo sobre esse assunto e que ele possa alcançar as pessoas que mais precisam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!